Bom dia, gente. Bem-vindos à aula 10 do curso de processamento de imagens utilizando o OpenCV. Hoje nós vamos estudar sobre operadores de detecção de borda. Nós vamos ver como eles funcionam, por que utilizar eles e também nós vamos ver os dois operadores mais simples, que são o Roberts e o Sobel. Como o nome já diz, um operador de detecção de borda é um operador que nós utilizamos em alguma imagem para tentar identificar alguma borda dela. Vou passar o slide aqui só para mostrar um exemplo. Vamos supor que nós passamos essa imagem aqui, nós queremos encontrar as bordas dela. Então nós passamos para esse operador vai nos retornar essa outra imagem aqui, onde mostra as curvas de borda dessa nossa imagem. Então aqui está a mão da menina, é uma borda da imagem, que o cabelo dela tudo também, e o operador funciona dessa forma. Então, de uma forma mais teórica, um operador de detecção de borda é um método matemático que a gente usa para tentar procurar algum ponto na imagem onde a luz muda muito drasticamente ou tem alguma descontinuidade. Elas são ferramentas muito importantes na parte de detecção e extração de informações, porque elas reduzem a quantidade de informação que precisa ser processada e preserva as propriedades da imagem. Então, aqui nós temos um exemplo prático que eu já mostrei. E apesar de termos diversos operadores de detecção de borda, todos funcionam com o mesmo princípio básico, e nós vamos ver isso agora no quadro. Vamos supor que nós passamos uma imagem a mais simples possível, né? Isso devia estar em preto. Nós passamos uma imagem da mais simples possível, né? Uma imagem totalmente preto e branco. Metade preto, metade branco. Assim. Qual seria o que o nosso operador deveria retornar? Onde é que tem uma borda nessa imagem? Basicamente, a única borda dessa imagem é essa parte aqui do meio, né? Tanto essa parte aqui não é uma borda, porque como nós vimos na definição, uma borda é algum ponto onde a luz muda muito drasticamente. Então, quando nós estamos vindo aqui branco, 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 preto. Aqui é um ponto em que a luz muda muito drasticamente. Então, nosso operador de detecção de borda, quando aplicado nessa imagem, nos deve retornar uma imagem que é basicamente assim. Essa mesma imagem, porém com apenas uma borda, que seria esse ponto do meio aqui, onde tem a borda da imagem. Mas como é que nós conseguimos ensinar um computador a encontrar uma borda, basicamente? Então, ao invés de nós olharmos para essa imagem dessa forma, com preto e branco, vamos ver qual seria a imagem em forma de pixel, não é? Deixa eu ajeitar aqui. A imagem em forma de pixel. Então, vamos supor que essa aqui é a nossa imagem. E aqui nós vamos ter os pixels da nossa imagem, né? Os pixels estão bem grandes. Nós temos os pixels da imagem. E como nós vimos na nossa imagem, aqui é um ponto de luminosidade 0. E aqui vamos dizer que é um ponto de luminosidade 100. 100, 100, 100. Então é exatamente aquela outra imagem que nós vimos, porém representada pixel por pixel. O que é que nós temos que fazer? O operador de detecção de borda, ele vai pegar o pixel que nós estamos olhando, ele vai olhar os pixels adjacentes a eles. Se a diferença entre os pixels adjacentes for muito grande, é porque nós temos um ponto em que tem alguma mudança drástica de luminosidade. Por exemplo, aqui nesse ponto do 100, os pixels da esquerda, da direita, os de cima e de baixo, são completamente iguais. Então não é um ponto que a luz muda drasticamente. Já nesse ponto aqui, nesse 100 aqui, os pixels da esquerda são 0 e os pixels da direita são 100. Então esse é um ponto em que a luminosidade muda muito drasticamente. E esse é o ponto que nós queremos identificar. Então o operador de detecção de borda funciona utilizando uma coisa chamada um kernel, que é outra matriz, que ela vai ter alguns valores aqui. 0, menos 1, menos 1, 1. Aqui é um kernel de exemplo. Aqui é menos 1 também. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma multiplicação de um jeito
diferente da multiplicação de matriz que nós estamos acostumados. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse kernel aqui e botar ele exatamente no ponto que nós precisamos. Então nós vamos tentar arrastar esse kernel aqui e, por exemplo, nós queremos ver esse ponto 100, 100, 100, 100, 100. Então como é que nós faríamos a multiplicação? Seria 100, 100, 100. Eu não vou escrever tudo para não perder muito tempo. Porém, esse 100 multiplicaria com esse menos 1. Então nós teríamos menos 100. Esse 100 multiplicaria com 0. E esse 100 multiplicaria com 1. Então vamos imaginar que nós pegamos esse kernel aqui e botamos exatamente aqui. Então nós vamos fazer a multiplicação ponto a ponto. Então nós vamos ter menos 100 mais 0 mais 100. Aí olhando aqui embaixo, nós vamos ter menos 100 de novo, mais 0 mais 100. E olhando o último, a última fileira, menos 100 mais 0 mais 100. E quando nós somamos tudo isso, nós vamos ter 0. Então esse ponto não é uma borda, porque quando nós aplicamos o kernel nesse ponto, ele me retornou 0. Porém, vamos ver outro ponto. Vamos ver esse ponto daqui. Esse ponto daqui que nós estamos olhando agora. Vou escrever aqui para facilitar. Então nós botamos o kernel exatamente no meio dele. Então como é que vai ficar? Nós vamos ter menos 1 vezes 0. Menos 1 vezes 0. Mais 0 vezes 100. Mais 100 vezes 1. E aqui do outro lado nós vamos ter menos 1 vezes 0. Mais 0 vezes 100 novamente. Mais 100 vezes 1. Nós estamos pegando esse kernel, botando o 0 exatamente aqui e fazendo uma multiplicação ponto a ponto. E depois novamente menos 100 mais 0 vezes 100 mais 100 vezes 1. E agora nós podemos perceber que aqui é um ponto em que a luminosidade muda muito drasticamente. Então quando nós aplicamos esse kernel, a soma aqui vai me dar, isso daqui vai me dar 0, aqui 0, aqui 0, 0, 0, 0. E essa soma vai me dar 300. Então esse ponto aqui é uma borda. Então nós conseguimos identificar uma borda. Esse número aqui, por enquanto, depois nós vamos normalizar ele. E se ele for um número alto, nós pintamos de branco. Se ele for um número baixo, nós pintamos de preto. Então é basicamente assim que o operador funciona. Ele olha os pixels adjacentes. Se tiver uma mudança muito grande na luminosidade, ele detecta uma borda. Se não tiver uma mudança muito grande na luminosidade, ele não detecta uma borda. Então vamos começar com o operador Roberts. O operador Roberts, ele utiliza dois componentes, dois kernels. Um horizontal, que identifica bordas horizontais, e um vertical, que identifica bordas horizontais. Uma desvantagem desse operador é que ele é assimétrico, então dependendo da direção, algumas bordas ficam mais realçadas do que outras, menos elas tendo a mesma borda, basicamente. E como é que ele funciona? Nós vamos passar o kernel na imagem, identificar todas as bordas horizontais. Depois nós vamos passar o kernel vertical, identificar todas as bordas verticais. E nós vamos juntar elas numa imagem só. Definimos que cada pixel vai ser o ao quadrado do pixel do horizontal, mais o quadrado do pixel vertical. E vai ser a raiz disso. Então, nossa nova imagem vai ser formada assim. Então, vamos supor que nós vamos operar essa imagem no nosso operador Roberts. Nós vamos gerar duas imagens, que é um kernel vertical, que vai identificar as bordas verticais, e um kernel horizontal, que vai identificar as bordas horizontais. Por mais que não pareça que eles são iguais, se nós olharmos aqui, ó, nos fios da bicicleta, eles meio que dá para perceber que eles são kernels diferentes. Essa parte aqui também está mais realçada no vertical do que no horizontal. E depois nós juntamos as duas imagens pixel a pixel, aplicando aquela operação. E nós vamos ter essa imagem aqui. Então, agora é muito mais fácil de trabalhar, porque nós conseguimos identificar as bordas do objeto. Então, como é que nós fazemos isso utilizando o OpenCV? Nós vamos criar os arrays, né, que são os kernels, basicamente, que é o kernel horizontal, aqui é o kernel vertical.
Aí nós vamos ler a imagem e vamos utilizar essa função filter 2D, que ela faz basicamente aquilo que nós mostramos de fazer aquela multiplicação de matriz meio diferente, multiplicação de matriz ponto a ponto, que troca o pixel da imagem pela média dos pixels adjacentes. Então essa função vai receber a imagem, isso aqui que eu vou explicar depois como funciona, e o operador de Roberts vertical, que é o kernel vertical aqui. E a parte horizontal também vai ser o operador horizontal. Depois nós juntamos os dois usando raiz quadrada. E aqui eu estou levando ao quadrado cada pixel por cada pixel. E utilizando essa mesma fórmula aqui, que foi mostrada aqui. E depois nós vamos escrever a imagem vertical, horizontal e final. Então foi exatamente daqui que eu tirei essas imagens. Ele me retornou essa imagem vertical, essa horizontal. E essa foi o resultado final. E agora um exercício para vocês. Tentem replicar o que vocês aprenderam com o operador de Roberts em alguma imagem que vocês escolherem. Então pausem o vídeo, tentem aplicar o operador. Espero que vocês tenham aplicado o operador, feito o exercício. Então vamos continuar. Agora nós vamos ver o operador de Sobel, que ele já é um operador mais robusto. E assim como o operador Roberts, ele também tem dois componentes, um horizontal, que identifica as bordas horizontais, e um vertical. E agora os kernels é 1, 2 e 1, menos 1, 2 e 1. O que nós utilizamos no exemplo foi menos 1, então foi um operador bem parecido com o Sobel. E ele funciona exatamente com a mesma lógica do Roberts. Então se lembra no início da aula que eu disse que existem diversos operadores de detecção de borda, porém eles meio que funcionam no mesmo princípio. Então vamos ver agora um exemplo do operador Sobel. Aqui nós podemos perceber que ele realmente é um operador mais robusto, porque olha a diferença do kernel vertical para o horizontal, que tem uma diferença muito mais clara. Ele consegue identificar as linhas verticais e horizontais muito melhor do que o operador Roberts conseguia. Que conseguimos claramente ver nos tijolos, que tem mais linhas verticais, enquanto no kernel horizontal tem mais linhas horizontais. E o operador Sobel faz a mesma coisa que todo operador de borda. Ele pega o vertical e o horizontal e junta os dois numa imagem só. Como é que nós utilizamos o operador Sobel no OpenCV? Eu criei os arrays, que são os kernels, o horizontal e o vertical, e fiz literalmente a mesma lógica do operador Roberts, não é? E se lembra que eu disse que eu ia explicar o que significa esse CV2? Nós vamos ver logo depois do exercício. Então, um exercício bem básico, utilizando o que você aprendeu aqui, aplica o operador Sobel horizontal, o vertical, e faça a união dos dois em alguma imagem da sua escolha. Mesmo exercício do Roberts, porém aplicando o Sobel. Então, dê uma pausada no vídeo e faça o exercício. Espero que você tenha feito o exercício. Então, vamos continuar. Nós implementamos os algoritmos do zero, mas o Sobel, nós podemos utilizar ele pelo OpenCV. O OpenCV tem a função do Sobel, que você tem que digitar cv2.sobel com S maiúsculo, e ele vai receber o source, que é a imagem fonte, o depth, que é a quantidade de bits por cada pixel. Então aquele cv2.cv32f que nós tínhamos visto aqui, que eu disse que eu ia explicar, é exatamente a quantidade de bytes por cada pixel. Eu falei bits, me desculpem. A quantidade de bytes por cada pixel. E geralmente é 32, mas também pode ser 64, 16, mas geralmente é 32. E o dx é a ordem na direção x e o y é a ordem na direção y. Então se você quer uma imagem que as bordas horizontais estejam mais realçadas do que nas verticais, você muda esses dx e dy. E k-size também é o tamanho do kernel. Então se você quiser um kernel maior, o que nós mostramos aqui era um 3x3, mas você também pode ter kernels maiores. E agora nós chegamos no final da aula e nós vimos que é possível identificar as bordas de uma imagem utilizando convoluções.
E quando nós usamos esse algoritmo de detecção de borda, nós reduzimos a quantidade de informação que deve ser processada e continuamos preservando as propriedades da imagem. Nós usamos o Roberts e o Sobel. Enquanto o Roberts era mais simples, o Sobel era mais robusto e um pouco melhor. Na próxima aula, nós veremos alguns operadores de detecção de borda que são mais robustos ainda do que esse. Então, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aula.